Olá, gente! Hoje eu tenho uma palavra forte de Deus para a igreja. Mas antes de começar, quero me apresentar para quem não me conhece. Sou Jonathan e amo Jesus. Jesus não é um passatempo para mim, ele é minha vida. A minha vida é sobre ver a manifestação da glória de Deus e ver avivamento. Vivo por isso. É o que estou dizendo hoje é por amor. É porque eu quero ver um avivamento em Goiânia e em Brasil, como o mundo nunca viu antes. Deus está falando sobre a cobiça na igreja. Então, várias passagens da Bíblia que advertem especificamente sobre ganância e cobiça no ensino. O Paulo, no livro de Tito, disse que tal ensino estava destruindo igrejas inteiras. Quer dizer, houve o mover do Espírito Santo de forma que as pessoas se converteram, mas a obra foi destruída por avareza. A mesma coisa está acontecendo em muitas igrejas hoje. Deus quer que a igreja tenha o temor do Senhor em relação a isso para poder andar na glória de Deus. Não estamos lutando contra pessoas. Essa palavra não é sobre uma pessoa específica, mas é contra um espírito que infectou a igreja. Costumo falar sobre viver uma vida abundante de milagres e receber as riquezas do céu. E esse tópico é muito relevante, porque o espírito de cobiça rouba da igreja as riquezas celestiais e faz com que as pessoas cancelem as promessas de Deus para si mesmos e frustram a graça de Deus. Então, se algo aqui que eu dizer atingir seu coração, simplesmente se arrependa e você vai receber a graça de Deus. Talvez tenha pastores que vão ouvir o que estou dizendo agora e reconhecer como foram levados pelo erro. Gente, eu não sou contra vocês, pastores. Muito ao contrário, quero que os propósitos de Deus se cumpram em suas vidas. Quero avisar que algumas pessoas provavelmente vão ouvir pensamentos fortes durante essa palavra em sua cabeça, dizendo: o Jonathan está contra a oferta. Cara, ele é rebelde, ele não aceita a generosidade, ele está contra a provisão abundante de Deus. Mas essas acusações são absurdas, porque vamos simplesmente examinar o que a Bíblia diz sobre este assunto. Mas muitas vezes tais acusações não vêm da pessoa que está ouvindo, mas são a voz de acusação de Satanás. Literalmente, esses pensamentos são um demônio sussurrando em seu ouvido para você não ouvir o que a Bíblia diz sobre a avareza. Então, é importante reconhecer de onde vêm essas acusações, se você está ouvindo esses pensamentos, e mandar Satanás fechar a boca. A energia atrás dessas acusações é um tipo de feitiçaria. Pregadores avarentos costumam usar ameaças e acusações para controlar e manipular as pessoas e para silenciar os profetas de Deus, assim como Jezabel tentou silenciar Eliseu. E essas acusações falsas agem no mundo espiritual exatamente como qualquer outro tipo de feitiçaria. Então é importante reconhecer de onde vem. É claro que falar de um problema com ganância na igreja não é estar contra a oferta, a generosidade ou a provisão de Deus. A melhor vida é a vida em que você dê tudo para Jesus, em que você entrega toda a sua vida, e não somente seu dinheiro. Mas isso é guiado pelo Espírito Santo e não pode ser pela manipulação. Quando procurei no dicionário, encontrei que cobiça tem que ver com querer o que outra pessoa tem. Avareza tem que ver com ser mesquinho. Mas traduções da Bíblia em português costumam usar a palavra avareza, quando a Bíblia em inglês fala de cobiça. Então, estou usando as palavras cobiça, avareza e ganância como sinônimas para falar de idolatrar dinheiro por estar disposto a comprometer a verdade, a integridade e o evangelho para arrecadar dinheiro. Há um movimento muito forte na igreja de uma religião de cobiça que está sendo misturado com o evangelho até que as pessoas se afastem da fé, como a Bíblia diz em 1 Timóteo 6:10. A Bíblia adverte contra isso. Então, segundo Pedro 2,14,
O Pedro fala de mestres falsos que têm corações treinados na avareza. Já que a Bíblia diz que tais mestres vão surgir na igreja, se você não reconhece quem são esses mestres e o que é esse ensinamento de avareza, você já foi enganado, provavelmente, porque é muito comum na igreja de hoje. Então, isso é um assunto que não parece tão sério para muitos de nós, mas a perspectiva de Deus é diferente. O Novo Testamento frequentemente menciona a avareza junto com o assassinato e o adultério. Ter um pregador que ensina a cobiça é como ter um pregador adúltero. Isso é a perspectiva que a Bíblia apresenta. Entenda, não é apenas como um pregador que caiu em adultério uma vez, mas ter um pregador avarento é como ter um pregador que atualmente está vivendo em adultério. Ele está vivendo em pecado de uma forma persistente. A Bíblia adverte especificamente sobre a ganância na liderança da igreja. Quero que você veja na Bíblia como Deus enxerga este assunto, embora uma parte muito grande da igreja hoje tenha aceitado a avareza. Ouve-a. Eu quero que você veja como reconhecer um pregador que é ganancioso, porque de acordo com a Bíblia, devemos reconhecer o que é a avareza, o que é o ensino enraizado em avareza e quem é a pessoa avarenta. E não devemos aceitar esse espírito entre nós. Então, para ver como Deus vê a ganância na igreja, a perspectiva de Deus sobre isso, em Efésios 5:5, o Paulo disse: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Mas em Coríntios, 1 Coríntios 5:11, o Paulo disse: mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda com mais. Uau! Então, por que você acha que Deus tem uma atitude tão severa, tão extrema sobre a avareza? Porque Deus ama as pessoas e a avareza traz muita destruição na vida dos cristãos e na vida de pessoas. O ensino de avareza está roubando a igreja das riquezas celestiais que temos em Jesus. Agora imagina se tivesse uma pessoa na sua igreja que cada semana foi flagrada roubando uma bolsa ou uma carteira. Você deixaria que essa pessoa continuasse da mesma forma entre vocês, fazendo a mesma coisa toda semana? Mas a avareza é um ladrão espiritual que rouba algo muito mais valioso do que o dinheiro. Então, em Efésios 5, verso 3, o Paulo disse: a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos. E algumas traduções desse verso dizem que nem deve ter um vestígio de ganância entre vós. Nem um vestígio. As pessoas que estão em um sistema religioso que aceita o ensino de ganância podem ver todos os sinais bíblicos da ganância, mas não a reconhecem pelo que ela é. Mas para as pessoas de fora da igreja, é óbvio que esse ensino é cheio de ganância. Mas o que a Bíblia diz é que deve ficar absolutamente claro que a nossa motivação é amor sincero, é que não seja ganância, nem deve haver dúvida, nem mesmo um traço de ganância para fazer as pessoas duvidarem de nossa sinceridade. Em Tito 1:7 e 1 Timóteo 3, versos 3 e 8, a Bíblia inclui nas qualificações de líderes na igreja que não podem ser cobiçosos de torpe ganâncias nem avarentos. Como Paulo diz em 1 Coríntios 14:38, quem não reconhece a comanda do Senhor
nem deve ser reconhecido. Não devemos reconhecer pregadores avarentos como líderes na igreja, pois eles são idólatras e rebeldes contra Jesus, de acordo com a Bíblia. Então, é importante que a gente tenha uma forma concreta de reconhecer a ganância. E eu vou explicar 9 marcas que eu vejo na Bíblia de um ensino que é marcado pela ganância, de uma forma de lidar com a igreja que é marcada pela ganância. Em 1 Pedro 5:2, o Pedro disse aos líderes da igreja: não pastoreiem por torpe ganância, que isso não seja seu motivo. Então a gente não pode ignorar isso. De acordo com a Bíblia, é importante reconhecer a ganância pelo que é. Então, vamos falar de 9 marcas bíblicas de uma forma gananciosa de lidar com a igreja. A primeira marca, pregadores avarentos, usem comandos humanos para incentivar as pessoas a doar. Tito 1,14 descreve o ensino destes mestres que estão na Bíblia ensinando o que não convém por torpe ganância. Diz que são mandamentos de homens que se desviam da verdade. Dizer quanto é como você tem que ofertar é um exemplo disso. É um mandamento de homem. Ultimamente, vários pregadores bem conhecidos, como Benny Hinn e Abel Damina, recentemente se arrependeram de tal ensino. Benny Hinn disse que se alguém dizer de novo, dê qual quantia para receber a bênção de Deus, é uma ofensa ao Espírito Santo, é vender o Evangelho, é desprezar a obra redentiva de Jesus. Benny Hinn disse, eu fazia isso no passado, mas eu estou corrigindo minha teologia e nunca mais quero fazer isso de novo. Mesmo que Benny Hinn continuou fluindo no poder de Deus, houve tempos que ele admite agora que estava longe de comunhão com Deus e tinha se desviado muito. E agora Benny Hinn disse, eu não quero ser repreendido quando chegar ao céu. Abel Damina, um pregador muito famoso de África, ele só falava de prosperidade, e não de uma prosperidade bíblica, mas de uma troca com Deus. Ele só pregava essas pregações, mas agora ele também se arrependeu de tal ensino. E Abel Damina disse que colocar o preço na bênção de Deus é desprezar o sangue de Jesus. Reduzir a obra de Jesus a um dízimo. E Abel Damina admitiu, ele disse, quando eu estava pregando assim, eu nem mesmo tinha certeza de salvação. Eu nem tinha certeza que eu era salvo. Porque ele estava pregando outro evangelho. Agora ele reconhece isso. Gente, por quanto tempo a igreja vai continuar imitando o erro destes homens e de outros que já se arrependeram de uma forma tão marcante, ao invés de aprender com o arrependimento deles? A segunda marca, pregadores avarentos ensinam que a sua oferta é um meio de se relacionar com Deus, receber a bênção dele ou se livrar da maldição. Dizem que você pode obter através de sua oferta o que Jesus já realizou através de sua morte e ressurreição. Tito 1:10-11 descreve mestres que estão ensinando o que não convém por torpe ganância e diz que são membros da facção da circuncisão. Então, a facção da circuncisão ensinava que somente a obra redentora de Jesus não era suficiente, mas você tinha que ganhar a bênção de Deus através de suas obras. É isso que o pregador avarento ensina. Número 3. Pregadores avarentos usam a manipulação para fazer as pessoas contribuir ao invés de confiar no Espírito Santo para guiar a igreja na generosidade. Eles assumem o papel do Espírito Santo na igreja. Algumas traduções de Tito 1:10 descrevem esses mestres avarentos como rebeldes. Eles fazem como Moisés. Moisés, ao invés de confiar na voz do Senhor, a Bíblia diz que ele se rebelou, atingiu a rocha para fazer a água sair, ao invés de confiar na voz do Espírito Santo. E assim Moisés foi desqualificado de entrar na terra prometida.
E eles também fazem como o rei Saulo. Saulo, a Bíblia diz, ele se rebelou contra o Senhor quando ofereceu o sacrifício antes da hora certa, porque não confiava em Deus. E assim o Saulo foi desqualificado de ser o rei. A resposta de Deus às ações de Moisés e Saulo parece severo, mas mostra que isso é um assunto muito sério para Deus. Mestres rebeldes que manipulam para arrecadar dinheiro não confiam no Espírito Santo para falar diretamente com o povo de Deus e guiar eles na generosidade quanto e como devem dar. É assim eles se desqualificam das promessas do Senhor. 4. Pregadores avarentos usam julgamentos falsos, acusações, ameaças, bajulação, a ganância do povo, ou medo, para incentivar pessoas a doar. Tipo, dizem ou dão para entender que você é desviado e rebelde se você não fizer o que eu dizer. Você é uma pessoa sem fé, você é um ladrão se você não fizer o que eu dizer. Ou querem que você oferta pelo reconhecimento de pessoas, ao invés de dar em segredo para não perder seu galardão, mesmo que Jesus mandou seus discípulos ofertar no segredo, e não pelo reconhecimento de pessoas. Mas o pregador avarento não tem o temor de Deus e não respeita as palavras de Jesus. E usa, então, o reconhecimento para motivar as pessoas a dar. Sabe, eu gosto muito de orar para macumbeiros, para todo tipo de pessoas. Eu já vi Jesus curar muitas pessoas envolvidas em espiritismo, em bruxaria, macumbaria, em todo tipo de prática. E gosto porque muitos aceitam oração. Eu não tenho medo desse ambiente. Até tem pessoas que disseram para mim que tal lugar tinha uma atmosfera tão pesada, mas eu nem percebi. Eu fui ver Jesus curar todo mundo naquele lugar. Mas é verdade, eu não sei como as outras pessoas não conseguem sentir isso, mas eu já senti muito mais feitiçaria durante a oferta numa igreja do que no lugar que as pessoas estavam fazendo macumba ou qualquer outra prática. Tomando a oferta, fazem a sugestão de que não está tudo bem entre você e Deus até você cumprir as demandas do pregador. Este tipo de manipulação literalmente é feitiçaria na igreja. Isso é relacionado com o ponto anterior, que a Bíblia chama estes mestres avarentos de rebeldes. Em 1 Samuel 15:23, o profeta repreende o Saulo por agir na carne, para fazer as coisas acontecer, ao invés de confiar em Deus. Ele disse, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Porque o Saulo não confiava em Deus e na provisão de Deus. Ele rebelou e tentou manipular a situação. E o Saulo, antes de morrer, acabou consultando com uma bruxa. Um fim triste. Número 5. Pregadores avarentos distorcem a Bíblia, as Escrituras, e às vezes até inventam histórias para fazer as pessoas doarem dinheiro. Isso está em 2 Pedro 2:3, que diz, por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Tem uma tradução de 2 Pedro 2:3 que diz que esses mestres defraudam vocês com histórias que inventaram. Quando os pregadores contam histórias com intuição de manipular você, às vezes essas histórias são simplesmente inventadas. Se a Bíblia adverte sobre isso, devemos ter discernimento em relação a isso. Não entender isso é ser muito ingênuo. Em 2 Coríntios 4:2, o apóstolo afirma que ele não distorceu a palavra de Deus, como alguns fazem. 2 Pedro 2:15 e Judas 11 dizem que estes mestres avarentos seguem o caminho de Balaão, que amou o prêmio de injustiça. O falso profeta Balaão sempre
estava querendo distorcer o que Deus estava dizendo, porque tinha a motivação de ganância. Balaão queria que Deus dissesse certa coisa, porque ele receberia dinheiro se profetizasse assim. Então, pregadores que forem treinados em avareza distorcem o que a Bíblia diz cada vez que recebem uma oferta. A ganância deles afeta suas profecias e sua interpretação da Bíblia. Por exemplo, dizem que colocaram o dinheiro aos pés dos apóstolos. Eu sou um apóstolo, vem trazer o dinheiro, como na igreja primitiva. Mas nunca vão citar a segunda parte desse mesmo verso de Atos 4:35, que diz que depois os apóstolos distribuíram para todos que tinham necessidade. Sempre esquecem essa parte. Realmente não querem dizer essa parte. Então, número 6. Pregadores avarentos são poços sem água e nuvens sem chuva. Segundo Pedro 2:17 descreve mestres falsos que são avarentos como poços sem água. Judas 1:12 descreve eles como nuvens sem chuva. Isso descreve sempre fazer promessas vazias, como se você semear R$ 100, tal coisa acontecerá na sua vida. Essas promessas são vazias porque são a palavra do pregador e não são a palavra do Senhor. E de repente a chave para a sua vida não é mais Jesus, mas é um número mágico e profético. Então o ensino é tão sério para Deus que essas duas passagens dizem que para estes mestres está eternamente reservada a negrura das trevas. Não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. Então isso é o que a Bíblia fala. Gente, vocês acham que eu odeio esses mestres? Claro que não, eu tenho muita compaixão das pessoas que estão presas no engano. Eu choro por eles e quero que se arrependam, porque são desviados da fé. Estão desviando muitas outras pessoas da fé em Jesus. Número 7. Com frequência, pregadores que caíram na religião de avareza falam muito de suas ofertas e prosperidade, mas eles negligenciam os necessitados e têm uma reputação por não pagar o que devem na vida pessoal. Eu tenho visto várias igrejas, muitas igrejas, em vários países. Eu posso dizer que muitas igrejas que usam todo tipo de manipulação para arrecadar dinheiro negligenciam o órfão, a viúva e o necessitado. E quem está ajudando a casa de recuperação, ou a viúva, ou o órfão, com frequência, é a igreja que tem um líder que rejeita completamente essa atitude de manipular as pessoas na oferta. E quando eu vou para essas igrejas, eu vejo que estão ajudando os pobres. Muitas vezes aconteceu isso. Então, eles têm um engano tão grande na igreja, pelo espírito de avareza, que muitos crentes, muitos cristãos, acham que o pregador mais avarento é o mais ungido. É que eles acham que o pregador que não faz isso é o menos homem de Deus. Mas isso mostra que os valores dentro da igreja ainda são os valores do mundo e não são os valores do reino de Deus. Então a gente tem que se arrepender, porque o reino de Deus está aqui. Se queremos avivamento, Deus tem avivamento para nós, mas tem que arrepender. Tem que ser isso que realmente queremos. Já vi vários casos, pessoalmente, em que pregadores e pessoas dentro dessa religião de avareza simplesmente não pagam ou estão envolvidas em práticas fraudulentas ou desonestas. Mas ainda acham, são tão cegos que acham que são abençoados por Deus e manifestam a atitude de desprezar quem tem menos dinheiro. Até pessoas que nem conhecem a Jesus não querem fazer um negócio com quem fala da forma deles. Um cara, por exemplo, que presta serviços aos autores, um cara muito bem sucedido, ele disse: o momento que a pessoa começa a dizer, você é a bênção de Deus que Deus enviou para mim, se fala de crente, ele disse: eu não vou trabalhar com essa pessoa, porque ele só está me enxergando pelo que posso fazer por ele, e acaba sem pagar, exigindo muito de mim. É um grande dor de cabeça. Ele acaba sem pagar, quer serviço muito baratíssimo.
Então, ele nem quer fazer. E tem muitas pessoas assim que não são crentes e não querem fazer negócio que fala dessa forma, com alguém que fala dessa forma. Então, ele não quer ouvir que você não tem o dinheiro pelo serviço que ele prestou, porque você pagou seu dízimo. Isso acontece com frequência, gente. Às vezes eu quero dizer, acordam para o que acontece. Eu vi isso acontecer tantas vezes. Meu irmão trabalhava no restaurante. Ninguém no restaurante queria trabalhar no domingo depois do culto, porque as pessoas eram mais mesquinhas com as gorjetas ou nem deram gorjetas depois do culto. Nos Estados Unidos, a gorjeta não é uma opção, é obrigatória. Não dar gorjeta é não pagar o servidor nos Estados Unidos. Mas por que é assim? Que eles nem querem servir no restaurante depois do culto? Que muitos cristãos aprenderam a dar só respondendo à manipulação. Mas o resultado é quando não tem essa pressão e manipulação, eles nem pagam o que devem. E um engano muito grande. E acham que são pessoas generosas. Em outro contexto, quando não tem manipulação, ou quando está lidando com alguém no mundo, eles não pagam o que devem para a pessoa. Número 8. Pregadores avarentos acham que a piedade é fonte de lucro. Isso está em 1 Timóteo 6:5. Esta atitude obviamente prevalece em muitas pregações hoje. Deve ser óbvio. Tem muito foco em dinheiro, enquanto o povo está carente de verdadeiras riquezas espirituais. E o povo está carente da manifestação do Espírito de Cristo. Eles acham uma coisa tão louca quando tem uma cura, quando tem um milagre, uma libertação, mas acham que é só pelo homem de Deus. É para todos nós. Eu vivo essa vida de milagres. Eu vejo, é possível para todo mundo. Eu tento explicar às pessoas. Você pode viver assim. Milagres e glória. Mas a maioria da igreja, especialmente pessoas que estão nessa religião de ir atrás de dinheiro, como se fosse a coisa mais importante, mas estão carentes de poder espiritual, de pregar o evangelho, de ter ousadia, de manifestar o amor de Cristo para as pessoas. Jesus mesmo disse em Lucas 17:11 que o dinheiro nem é a verdadeira riqueza. Então não é que dinheiro seja ruim. Dinheiro não é ruim, mas nem é a verdadeira riqueza. Porque todo o foco em dinheiro? Porque está idolatrando o dinheiro. Deve ser óbvio. E é óbvio para pessoas que nem são religiosas. Então, número 9. Pregadores avarentos geralmente não vão fazer, nem conseguem fazer as afirmações que o apóstolo Paulo fez sobre sua motivação no ministério, porque Paulo queria que ficasse muito claro que eu não estou enxergando vocês como recursos para construir um ministério, mas eu quero saber como posso servir vocês. Eu sou um servo de vocês por Cristo. Então não é sobre o que vocês podem fazer por mim, é sobre o que eu posso fazer para vocês. Em 1 Tessalonicenses 2:5, Paulo disse, porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Eu quero perguntar quantos pregadores podem dizer isso com sinceridade. Nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Em Atos 20:23, o Paulo estava se despedindo da igreja em Éfeso e ele disse: de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Em 2 Coríntios 12:14, o Paulo disse uma coisa muito forte. Ele disse: pois não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Essa afirmação é tão contrária ao ensino de avarez que eu já ouvi. Imagina, o cara disse, eu sou... Porque tem pessoas que estão ensinando, eu sou seu pai espiritual, você tem que entregar para mim, você tem que me honrar. Mas ao contrário, o Paulo agia como servo de Cristo. Até mesmo Jesus não procurava honra para si mesmo, mas disse, eu estou aqui como um servo para servir vocês. E o pai entesoura pelos filhos. O apóstolo Paulo, ele bancava as viagens
dos jovens crentes que ele mentoreava. Está na Bíblia, imagina. Muito contrário ao espírito de avareza. Então, gente, eu sei que isso é uma palavra forte, mas como Paulo disse em 1 Coríntios 14:38, nós não devemos reconhecer quem não reconhece a comanda de Deus. Não devemos reconhecer como um líder na igreja quem não reconhece o que Deus diz sobre a ganância na sua palavra, a Bíblia. Quero explicar um pouco como é a avareza no mundo espiritual. Eu já tive muitas experiências tangíveis com a glória de Deus. É uma coisa comum para mim. Tive várias experiências com discernimento de espíritos. Tenho muitas vezes, provavelmente centenas de vezes, que eu senti de uma forma física uma coisa que era do mundo espiritual. Com mais frequência era a presença de Deus. Mas às vezes é outra coisa também. Eu vou te descrever como é a cobiça no mundo espiritual, porque eu sinto a cobiça de uma forma muito forte. E muitas pessoas acham que é unção, mas a cobiça tem um cheiro horrível. A cobiça é nojenta. A cobiça no culto é como vômito verde que o pregador vomita no povo. Quando tem cobiça, é como uma fumaça negra e fedorenta. Realmente eu vi isso uma vez, quando eu estava recebendo a oferta. Foi uma fumaça negra e fedorenta que se levanta enquanto o pregador está recebendo a oferta. Por quê? Porque está manipulando, porque está colocando a oferta em vez da obra que Jesus fez. Ao invés de ser algo que nós entregamos para expressar o amor de Deus. E o mais que tem crescido o meu amor e minha experiência com a glória manifesta de Deus, o mais que não aguento ficar em cultos cheios de avareza. Imagina ficar num lugar cheio de vômito. Eu sei que sair daquele lugar faz mal para mim ficar num culto assim. Gente, vocês que me conhecem sabem que eu quero Jesus. Eu amo Jesus. A manifestação do Espírito de Jesus Cristo é o motivo da minha vida. Mas eu não aguento ficar num lugar assim. Porque muitas igrejas, muitas pessoas na igreja hoje, pensam que o espírito de ganância é unção. Eu vi isso, era um negócio nojento, eu não aguentava ficar naquele lugar. Quando tem a manifestação de Cristo, eu amo. Eu vejo muito, mas eu não aguentava ficar naquele lugar. Mas a maioria das pessoas parece que achavam que era unção, porque tinha muita energia, porque tinha gritos. Eles têm pregadores gananciosos que gritam palavras vazias, poços sem água. E o povo pensa que foi um culto cheio da unção. Gente, se ter muita energia não significa que é de Deus. Só ter energia, só ter volume não significa que é unção. Eu já estive em tantos cultos em que um demônio estava se manifestando e as pessoas achavam que era o Espírito Santo. Tinha um culto em que o pregador até chegou a dizer: Deus te odeia se você não está dizimando. Gente, isso não é o Evangelho. Pensa um pouco. É isso o Evangelho que os apóstolos pregaram? É para isso que Jesus veio para essa terra e entregou a vida? Não era para isso que Jesus morreu. Tem pessoas dentro desse sistema religioso infeccionado de avareza que dizem: Jonathan é um falso profeta. Ele já foi acusado de ser um falso profeta. Ele é um rebelde. Ele não concorda com os líderes estabelecidos. Mas deixa-me dizer alguma coisa. Eu sei o que é a unção. Eu conheço Jesus. Eu vou apenas me gloriar na graça de Deus que se manifesta na minha fraqueza, do que Ele tem feito na minha vida, para que a graça dele tem se manifestado através de minha vida. E tudo é pela graça e não pela minha própria piedade. Mas tenho visto Jesus curar centenas de pessoas aqui em Goiânia, e milhares nos últimos 18 anos, em vários lugares. É a maioria fora da igreja, fora do culto. Tenho visto até recentemente restauração de visão, restauração de audição, cirurgias canceladas, cânceres sumindo. Eu estou muitas vezes à beira de lágrimas com o que vejo Jesus
fazendo. Eu tenho visto pessoas libertas de demônios toda semana recentemente. O Evangelho confirmado com sinais e maravilhas. Eu posso falar de muitas horas e por dias sobre o que Jesus fez. Quantas pessoas você conhece que estão vivendo isso que tem acontecido na minha vida? E o que eu vejo na rua, não vejo nos cultos desses pregadores avarentos. Você nunca me ouvirá ousar dizer: dê-me uma oferta e você receberá a bênção de Deus. Eu rejeito completamente. O temor de Deus nunca me deixaria falar uma coisa assim, fazer uma troca. Até se uma pessoa quisesse me dar uma oferta com intuição de receber de Deus, eu rejeitaria essa oferta e já rejeitei. Porque fazer assim seria desprezar o sacrifício de Jesus e o que ele pagou. Mas eu ouço dizer ao pregador avarento: aquela pessoa oprimida não recebeu a libertação quando semeou em seu culto, mas recebeu o milagre e encontrou Jesus quando me encontrou fora da igreja, fora do sistema religioso, fora do culto, e eu não pedi nada em troca. Isso tem acontecido muitas vezes. No entanto, ainda tem aqueles que insistem: Jonathan, esses são sinais e prodígios falsos, porque você é rebelde e não concorda com o pregador famoso. Sério? Todos que me conhecem sabem que não prego a mim mesmo, mas proclamo Jesus como o Senhor. Como o apóstolo Paulo dizia, eu não uso as pessoas. Eu posso dizer como Paulo dizia, que não tem dúvida disso. Eu não estou aqui para usar as pessoas. E ninguém pode me acusar disso. Mas tenho uma longa história de servir as pessoas. A semana passada filmei o testemunho de um olho cego que se abriu na rua. Isso é um milagre falso? Ou é o que Jesus fazia? Comprei um açaí para o cara para comemorar com ele. Ele não me ofereceu nada. Ele não semeou nenhuma oferta na minha vida. Ele não deu um semente, mas ele acolheu de acordo com a semente que Deus semeou, que é Jesus. E eu só glorifiquei e agradeci a Jesus. Está entendendo, gente? Mas tem crentes que dizem que esses milagres se manifestaram na minha vida são falsos. Mas essas mesmas pessoas ouvem diretamente pregadores gananciosos que gritam muito, que fazem muitas promessas vazias e pregam a si mesmos ao invés de pregar a Jesus Cristo. Procurem a própria honra ao invés de honrar a Jesus. E dizem às pessoas que podem obter milagres se semearem a quantia profeticamente poderosa de R$100. No entanto, eles carecem de poder. Eu não tenho visto olhos cegos se abrindo nos seus cultos. Não tenho visto os demônios saindo e pessoas saindo de cadeiras de rodas em seus cultos, como eu tenho visto fora do ambiente religioso. No entanto, alguns cristãos hoje afirmam que gritos sem poder é a manifestação do espírito de cobiça, são a unção. Mas o olho cego que se abre na rua através de alguém que só prega Jesus e serve as pessoas é um milagre falso? Gente, Jesus me enviou de uma forma milagrosa, sobrenatural, para a igreja em Goiânia. E essa palavra é do Senhor e você pode confirmar porque está na Bíblia. Mas o que estou dizendo é simplesmente o que a Bíblia diz sobre a ganância na igreja. Se você está sendo guiado pela manipulação ao dar ofertas, você não está sendo guiado pelo Espírito Santo, porque ele não é manipulador. Se você contribuir à oferta de um pregador que usa manipulação para arrecadar dinheiro, ao invés de confiar no Espírito Santo para falar com você, você está participando do pecado dele. E você vai acabar sem ofertar para onde o Espírito Santo está falando com você. Então, se você ofertar numa dessas ofertas, você está participando do pecado de ganância, que é idolatria. Agora é hora da igreja
tratar os falsos ensinos motivados pela ganância como o pecado que a Bíblia ensina que é parar de participar desse pecado. Vamos parar de responder a ofertas manipuladoras. Porque se a gente parasse de responder a feitiçaria na oferta, não poderiam continuar fazendo isso. Por isso, se a gente entregar, somos culpáveis também. Para de dar seu tempo, seus recursos, seu ouvido a pregadores avarentos. Porque se você der tudo pela religião falsa, você vai acabar sem entregar tudo para Jesus. Gente, vocês querem avivamento em Goiânia? Deus diz: ouve minha repreensão, eu derramarei meu espírito sobre você. Os céus estão abertos. Jesus já fez tudo. E se você quer avivamento, você pode ter avivamento. Mas só precisa se arrepender, porque o reino de Deus está aqui. Entregar todo o seu coração e sua vida a Jesus e voltar a um evangelho simples, puro e poderoso. Muito amor, gente.